Oi, tudo gay? Aqui quem tá conversando com você é o Dan Bonfim. E comigo, tudo gay como sempre, né? Hoje a gente vai ter um episódio muito especial em que a gente vai falar sobre saúde mental de pessoas trans. E para ter esse papo maravilhoso comigo, eu trouxe aqui a Rafaela Modé. Oi, Rafa. Oi, Dan, tudo bom? Que delícia estar aqui com você nesse seu podcast, podendo compartilhar um pouco da nossa experiência, né, com a questão trans. E adoro aí, tá tudo gay por aqui também, né? Ou tudo trava, ou tudo trans. Estamos aí. Bom, antes da gente começar, claro, eu quero saber então, Rafa, quem é você na fila da boate? Olha, na fila da boate, eu sou uma psicóloga, né, de formação, mas também tenho formação em letras, direito. Sou pós-graduada em psicologia institucional e também em formação em educação à distância. Eu atuei como psicóloga na prefeitura aqui de Araraquara, fui coordenadora até hoje, até a data mais ou menos, de coordenadora de direitos humanos aqui do município, e atualmente eu sou diretora-geral da Escola de Governo do município. Maravilhosa, né, gente? Bom, gente, olha só. Hoje, o que vai rolar aqui? A gente vai fazer como se fosse uma jornada psicológica da pessoa trans. Então, a gente se preparou aqui para ter uma conversa com a Rafa, que a gente vai falar sobre da infância à velhice, algumas questões que surgem na jornada de uma pessoa trans. A gente vai falar sobre o processo de entendimento, de autoaceitação, de processo com a família, vida social. A gente vai falar um pouquinho sobre transição, a hormonização, como é que fica essa questão da saúde mental quando você está passando por esse processo hormonal também. A gente vai falar um pouquinho sobre gatilhos de não passabilidade, como lidar, né, quando as pessoas às vezes ainda insistem em te chamar de uma maneira que você não se reconhece, né? A gente vai falar também sobre solidão afetiva das pessoas trans e saúde na velhice das pessoas trans. Então, tem muito conteúdo hoje aqui para a gente conversar. Então, vamos começar, né? Porque tem muita coisa para a gente conversar hoje. Rafa, então, começando assim, né? A criança trans, né? Como que começa esse processo de entendimento ou de não entendimento, muitas vezes, do que está acontecendo com ela? O que está acontecendo na cabeça dessa criança? Então, Dan, primeiro, faltou um tópico importante, né, pessoas? Eu sou uma mulher trans. Acho que isso é um dado importante aqui, né? A gente Faltou colocar isso. A gente naturalizou tanto. Tanto que tá tudo certo. Tudo certo, a gente Né? nem Então, lembrou de assim, falar isso. nem é importante, né? Aqui, pelo menos, não é algo assim, mas eu acho que é legal a gente colocar. Então, assim, quando a gente pensa, a gente tem várias formas de processo de autoidentificação. E ele pode acontecer, sim, na infância, mas ele pode também acontecer na idade adulta. Algumas pessoas só se reconhecem realmente, como percebem ao longo da vida que tem alguma coisa diferente nelas, que elas não se encaixam no gênero que elas foram designadas ao nascer, e está muito embasado no sexo genital, né, na genitália, mas elas não conseguem identificar essa questão da transexualidade, né, da transgeneridade. Porém, muitas mulheres trans e travestis têm a identificação, e é muito comum nas mulheres, essa autoidentificação muito pequena. Se você pegar relatos, procurem na internet pessoas trans famosas ou conhecidas, muitas delas vão dizer que lá pelos 5, 6 anos, que é quando você começa a ter um entendimento melhor de que você é um ser separado dos demais, que você tem uma identidade, que existe uma diferença de gêneros, que é quando começa aquela brincadeira de ver que o menino tem o pênis, a menina tem a vagina, e que está diferente, e ao mesmo tempo que a sociedade coloca uma série de construções em cima disso, do que é ser homem, do que é ser mulher, e aí, de repente, a criança vê que não está se identificando com aquilo, que não faz sentido, e se percebe diferente. Muitas vezes ela acaba sendo ridicularizada, ou porque ela tem comportamento de menino, no caso do homem trans, ou porque ela tem comportamento de menina, né? As pessoas trans e travestis que estão nos ouvindo
com certeza passaram por uma fase dessa. E às vezes nem foi lá na infância, pode ter sido numa fase mais adulta. Eu tenho um amigo que ele foi lá mais ou menos com 38 anos que ele foi se reconhecer. Uhum. Acho que No meu tem caso, o muita reconhecimento foi verdade. realmente bem pequenininho. Eu Sim, acho bastante, bastante. Porque também tem uma outra questão, da gente não ter acesso à informação. Se você, por exemplo, eu vim de uma cidade muito pequena, né, de 60 mil habitantes. Fui até criado em São Paulo um período, mas depois... Então, assim, não tinha informação sobre... A gente tinha... Né, então, esse pessoal mais velho, eu tenho 49 anos, tinha uma dificuldade maior desse entendimento. Junto com isso, às vezes a família não sabe, às vezes, por mais que esteja exposto na mídia, aquilo não fica claro, né? Agora está um pouco mais em evidência, mas isso também dificulta o processo de autoidentificação. Se percebe que tem algo diferente ali, que não bate, mas não consegue se entender direito. Mas algumas pessoas conseguem perceber que, opa, eu não sou isso. Que são aqueles vídeos que a gente vê na internet da criança falando, eu não sou uma menina. Se vocês não seguem, tem o Mães pela Diversidade, eles fizeram um projeto mês passado, que foi da visibilidade trans, mês passado não, retrasado, né? Com depoimentos de mães de crianças trans. E teve um relato nos comentários que me chamou a atenção, que era a criança falando, mamãe, se eu morrer, e era uma mulher, uma menina trans, se eu morrer, eu vou nascer menina? Aí a mãe fala, olha, pode até ser que sim, pode ser que não, mas você não vai ser, talvez, minha filha. E aí ela trabalhou, então, a questão da transexualidade, da transgeneridade e deu andamento. Eu cheguei a trazer uma mãe dessas, que acabou não dando certo, para a gente conversar, também de uma criança trans, né, lá de Campinas. E aí também, a ideia que se tinha é que era uma criança muito extrovertida, que talvez fosse mais um fazer uma pose, uma personagem, sabe? E não era a identidade da criança, realmente ela se identificava como menina. E os pais precisam estar cada vez mais atentos a isso, né? Então o processo acontece mais ou menos assim, no meio na dúvida, mas às vezes de uma forma muito intensa, sabendo e tendo certeza de que não se pertence àquele gênero. E, bom, logo depois da infância, para todos nós, vem a adolescência, né? Que não é uma fase fácil para ninguém. E agora você está me contando que tem esses casos onde, sim, talvez o pai percebe, ele é mais, ele aceita melhor essas situações, ele está um pouco mais informado, mas a gente sabe que, na maioria das vezes, não é isso que acontece, né? E a pessoa passa do infantil para a adolescência de uma maneira muito turbulenta. Então, uma fase da vida que já é turbulenta acaba ficando um pouco mais ainda, talvez, né? E talvez, você pode falar um pouco, talvez, quais são os sentimentos que vão surgindo nesse momento da adolescência, esses conflitos, né? A gente pode pegar, inclusive, na infância, porque a criança começa a demonstrar comportamentos que não são adequados ao gênero, da forma como a sociedade está normatizada, e começa a sofrer repressões, né, dos pais, na escola, dos amigos, ridicularizando, dizendo que está errado, que tem que ser de um outro jeito. E aí você imagina na constituição desse self, desse ser, lidar com uma rejeição constante da sua identidade primordial. O tempo todo, todo mundo dizendo que a pessoa não pode ser ela mesma, que ela tem que ser uma outra coisa, e que ela mesma, ela na sua potência máxima, ela tem que ser rejeitada. Então esse sentimento de rejeição ele fica muito presente na infância, na adolescência, e na adolescência fica maior. E rejeitada, esse sentimento de rejeição vem muito camuflado de amor, muitas vezes, né? Porque isso confunde, porque essa rejeição vem de pessoas que supostamente te amam. São os seus pais, né? Eles querem cuidar de você. Então, às vezes, também tem essa dualidade ali acontecendo, né? Sim, são pessoas, a gente sabe disso, que são pessoas extremamente importantes para a constituição daquele indivíduo. E aí o apoio dos pais, né, tanto da mãe como do pai, é de extrema relevância. Quando isso não acontece, e são pessoas que teoricamente têm autoridade, são as pessoas que me ensinam sobre a vida, me ensinam, inclusive, me ajudaram inclusive a caminhar. Como é que eu faço se essas pessoas estão dizendo que eu não posso ser quem eu sou? E aí é o conflito que fica lá dentro.
Aí eu vou lá para a adolescência e aí começa a questão das alterações hormonais, que vão gerar os caracteres secundários. E aí, pronto. A menina vai desenvolver seios, mas ela se sente um menino. O menino vai ter pelos, vai aumentar o tamanho de testa, projeção do maxilar, e mais, os ombros vão ficar mais largos, e mais um monte de coisas. E aquela transformação ocorrendo, e a sensação de não adequação, ela se intensifica muitas vezes. E por que eu falo muitas vezes? Porque nem toda pessoa trans, ela tem a necessidade de alterações corporais. Às vezes ela consegue dar conta do corpo que ela vivencia, porém ela tem necessidade de se expressar de uma forma diferente, porque sua identidade interna é outra. Mas às vezes ela dá conta de ter um corpo que teoricamente não se identifica com o gênero que ela se identifica, né? Ficou confuso aí. E quando você fala dar conta, é muito nesse sentido de dar conta de estar numa sociedade que não consegue compreender isso que ela está apresentando, não que exista uma dificuldade intrínseca, né? Na verdade, ela está se sentindo bem com ela mesma, né? Mas se a sociedade, então, não me reconhece, daí sim essa pessoa, digamos assim, ela dá conta, né? De passar por essa experiência humana de uma maneira um pouco mais autocentrada, talvez. Mas que eu acho que de forma o alguma é ponto aí, fácil também, né? é o ponto da crença que se tem, que tanto pessoas de orientação sexual diversa, né, gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, ou as pessoas transexuais, de que a gente tem uma propensão maior à depressão, por exemplo, ou ter problemas de saúde mental, como se isso fosse uma constituição biológica nossa. E a realidade é que não é essa. A realidade é que a sociedade nos adoece por conta de toda não queria usar a palavra opressão, mas por toda a repressão, né? Que a gente sofre para a gente não ser quem a gente é, pelas rejeições que a gente enfrenta por ser quem a gente é. E a pessoa trans vai vivenciar isso também. Vai vivenciar de uma forma muito intensa na adolescência, por conta de toda a alteração corporal, e por conta dessa repressão que fica mais evidente ainda, porque todo mundo tem necessidade de viver em tribos na adolescência, encontrar a sua tribo. E ser uma pessoa trans, às vezes, é não achar a tribo nesse momento. E aí a internet tem ajudado muito nisso, mas nem sempre é o Muito dos suficiente. adolescentes, Né? como a gente estava conversando, né? Sim, exatamente. Muito da adolescência. E é uma fase complicada, porque já é uma fase da vida em que o índice de suicídio é muito maior atualmente. E aí você imagina para uma pessoa trans que vive todas essas questões de rejeição em relação a quem se é, de não poder expressar quem se é para as pessoas, de talvez ter que viver tudo muito escondido. E se ela vive de uma forma aberta, ela é extremamente criticada, ridicularizada e todas essas coisas. Então, tudo isso ajuda no adoecimento. A gente vai falar, então, bastante sobre essa jornada, né, psicológica da pessoa trans, mas eu acho que tá dando para a gente já perceber que quando a gente fala dessa jornada, a gente está falando muito de uma jornada de sobrevivência, né? A gente vai falar um pouco mais quando a gente falar de saúde na velhice, a gente vai falar de sobrevivência. Mas começa muito cedo, né, essas questões, porque você entender, né, que amor não é rejeição, você passar por isso, daí todo esse processo de você realmente falar, não, eu sou o que eu sou, né? Agora eu entendi, eu vi vídeos na internet, né, digamos, sobrevivi à adolescência, vi vídeos na internet, me informei sobre o assunto, conversei com alguns amigos, fui entendido por algumas pessoas, talvez, que conseguiram me acolher, então me senti um pouco mais acolhida, afinal, né, por pessoas mais próximas, mas depois que está respondida a pergunta assim, será que eu sou trans? Aí sim, bom, eu sou trans, eu entendi. Óbvio que isso vem com um alívio muito grande, porque qualquer processo de autodeterminação e autoaceitação libera algo em nós, né? Libera um sentimento de, bom, eu tenho domínio sobre mim mesmo. Mas quando esse processo indica que você é uma pessoa trans e você se dá conta disso, isso também vem com muito medo, né? Medo do teu futuro, das coisas que vão acontecer com você e o que vai ser a tua vida, né? Então, eu queria falar um pouco agora sobre essa... A gente estava na pergunta, então, antes, será que eu sou trans?
agora a gente já respondeu na jornada psicológica, agora a gente vai para a pergunta, ok, sou trans, e o que os outros têm a ver com isso, né? Para falar um pouco sobre como bom, dizer para a família, lidar com as emoções que surgem na família por causa de uma coisa que eu preciso assumir, lidar com como vai ser a minha vida profissional, como vai ser a minha vida social, que está tão envolta por essa rejeição, mas que também a gente tem sempre que lembrar aqui que sim, pode encontrar muito afeto também por esse caminho, né, Rafa? Sim, com certeza. É lógico que a gente tem histórias muito tristes, mas tem histórias muito tranquilas. A minha história é uma história muito tranquila. Eu fiz a transição de forma muito tardia, né? Mas eu tive o apoio de todos os meus amigos, da minha família, até dos meus pacientes que viveram o processo de transição junto comigo, né? Trabalho meu na prefeitura também de uma forma muito tranquila, mas não é a realidade de muita gente. Então, Uhum. aqui eu queria aproveitar e justamente direcionar para as pessoas que vivenciam essa questão da transgeneridade e esse processo de transição, primeiro entender isso que o Dan colocou, essa questão de eu me reconhecer e me aceitar. Porque foi tanta buzina que fizeram na nossa orelha, dizendo para a gente não se aceitar e a gente mesmo se rejeitar, que às vezes se assumir é um processo um tanto quanto difícil. Quando a gente fala do preconceito do outro, muitas vezes a gente já internaliza esse preconceito do outro como se ele fosse nosso também. Como se a gente tivesse um alto preconceito em relação à nossa identidade de gênero. Então, eu como mulher trans, eu tenho um preconceito por ser uma mulher trans. E esse preconceito, esse autopreconceito, acaba me limitando, me travando diante das situações que eu vou ter que enfrentar que vão ser difíceis, Uhum. né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é você se amar do jeito que você é, Uhum. E você não se aceitar, muitas certo? vezes Então, acaba dificultando, né, todas as suas relações, porque infelizmente você ser trans muitas vezes sim vai significar que você vai ter que se explicar. Eu estou fazendo aqui aspas, as pessoas não estão estão só ouvindo, né? Mas que você vai ter que se explicar, você vai ter que muitas vezes se fazer entender, né? Então é muito importante que você também se entenda, que você se aceite com muita informação, para que quando essas questões surgirem, que sim, infelizmente existem e são muitas vezes um pouco violentas, porque a gente não quer ter que ficar se explicando o tempo todo quem a gente é, né? Mas que você esteja preparado e firme, né? Então, informação também é muito importante, me parece, Rafa. sim, 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 com certeza. É buscar informação, buscar, se possível, nem sempre é possível, eu sei disso porque nem todo mundo tem condições, mas atendimento psicológico, né? O SUS tem esse tipo de atendimento, tem às vezes o CRASMA na cidade, às vezes tem o equipamento para a saúde mental de criança e adolescente. Então são espaços que você pode procurar. É lógico que a gente nunca sabe se esses profissionais estão prontos para a diversidade, né? Mas Uhum. é um espaço possível para ajudar nesse processo de autoentendimento. Porque a transfobia é estrutural, né? Assim como o racismo. Então, ela está também institucionalizada, de alguma maneira, né? Então, às vezes, você vai procurar instituições e nem sempre você vai encontrar. Mas é mais provável que você encontre se você procurar, né? Então, vamos sempre seguir esse caminho, né? Sim, exato. Porque o que acontece na internet, às vezes a gente vai achar muita coisa boa, mas muita coisa que pode deixar a gente mal. Se a gente tem acompanhamento de um profissional, não é aquela questão de você ficar dependente, não é isso. Mas é uma pessoa que vai poder te ajudar a você se entender, se reconhecer, e se aceitar como você é. Então, o primeiro passo seria esse auto-amor, esse autocuidado, esse autoentendimento do que é ser uma pessoa trans, vendo o que você se identifica, porque ser trans não é ser só uma mulher trans ou travesti ou um homem trans. Você também pode ser uma pessoa não binária, né, que não se identifica com nenhum gênero ou que se identifica com os dois, e ora performa de um jeito, ora de outro. Então, são questões para ser trabalhada com calma. Por exemplo, tem um rapaz no consultório que veio, se eu olhasse de uma forma assim, pá, com certeza é uma mulher trans que não se reconheceu. Não, eu tenho que respeitar o tempo dele, porque às vezes ele é um não binário, às vezes ele só tem vontade de performar a feminilidade, mas se identifica como homem. Então tem que ser todo um processo de construção. Não é assim, eu sou trans. Calma, vamos entender melhor o que é isso, como isso funciona, para realmente eu me reconhecer
e tirar todo o preconceito que eu tiver em relação a esse tema, de achar que eu vou ser rejeitado e tudo mais. Vai acontecer coisas assim? Vão acontecer. Mas a gente tem como lidar se a gente estiver forte com a gente mesmo, sabendo quem a gente é e certo do que a gente é, sem preconceito. Eu estou lembrando aqui de um recurso psicológico, né, que eu estudei uma vez e que eu acho que é muito útil nesse caso das pessoas que às vezes se sentem rejeitadas, porque infelizmente a gente sabe que a rejeição familiar é uma coisa que é muito comum nessa experiência, né, na experiência trans. E muitas vezes o que essa pessoa pode fazer é se perguntar: o que eu faria se eu fosse a minha própria mãe? Porque quando você fala de autocuidado, a gente também pode lembrar um pouquinho do que é um autoacolhimento, né? Ao invés de você, se martirizar pela expectativa de que você teria de acolhimento dos seus pais e que você não recebe, e às vezes isso gerar em você um sentimento autodestrutivo, você também pode começar a pensar assim, tá, mas eu vou ser a minha própria mãe, eu vou ser o meu próprio pai. Se eu fosse meu próprio pai, o que eu diria para mim nesse momento que eu conquistei, eu tirei uma nota boa num processo seletivo, né? Porque às vezes a própria pessoa ela pode também desenvolver um autoamparo, né? Como um recurso psicológico. Claro que isso não resolve todos os problemas, mas às vezes num momento de dor você ter um recurso assim pode te ajudar assentar as coisas e vou eu me cuidar, eu vou me abraçar, eu vou ter esse autocuidado, até para eu ter força suficiente para ir também com os meus amigos, para ir também desabafar, às vezes, com uma pessoa que eu sei que vai me entender, ou, claro, procurar ajuda terapêutica, se possível, né? Sim, exatamente. E assim, você foi falando, eu fui lembrando que todo esse processo de entendimento de si, é a questão da família. Quando a gente pega uma adolescente, uma criança, eu não atendo criança, eu atendo a partir de 14 anos, né? Mas um adolescente com uma família muito desestruturada. E é justamente esse não vamos dizer conselho não, mas a orientação, né? De que ele procure situações que deem conta daquilo que ele está sentindo carência. E é bem isso, se colocar às vezes no lugar do próprio pai, da própria mãe, de fazer coisas que lhe deem prazer, de se valorizar, de se autoelogiar, porque às vezes eu não vou ter isso em casa. E a gente não está falando só de pessoas trans. De repente, muita gente tem pai e mãe que não deu conta. Tem histórias assim extremamente terríveis de abuso, de violência, de presença de álcool, de adicção em um dos pais, que gera uma série de problemas, ou problemas de saúde mental na família. E a gente tem que dar conta de entender que nossos pais estão limitados, e às vezes a limitação é não entender o que é ser uma pessoa trans, não respeitar o que é ser uma pessoa trans. E aí eu tenho que entender essa limitação deles, né? Não é simplesmente aceitar, mas meus pais são limitados. Eles são limitados, o que eu faço com isso? Então, eu não posso gerar expectativas em cima deles, porque eles não vão responder às minhas expectativas. Né? Vão fugir, então, das expectativas. Vamos jogar para a gente. O que eu faço daqui para frente com a minha vida? Para onde eu quero levar ela? E aí, talvez, esse seja um caminho interessante. Sim, porque, na verdade, a gente pode até encarar, talvez, essa experiência, se a gente for encarar de uma maneira positiva, como uma oportunidade de amadurecimento que, na verdade, todas as pessoas precisam, né? Porque, na verdade, talvez muitas pessoas no decorrer da vida, por não passarem por essas dificuldades, elas não vão nem ter os insights para ter essa oportunidade de amadurecer. Porque isso que a gente está falando seria bom para todo mundo. Mas se você é trans, seria muito bom para você, né? E você vai se tornar, na verdade, uma pessoa mais madura, mais capaz, mais inteligente, mais emocionalmente centrada, né? Então, é importante a gente enxergar, talvez... Eu sempre enxerguei assim, na verdade. Eu sempre achei que ser gay, né, era um pouco uma vantagem, bem entre aspas, assim, de entrar num processo existencial que talvez... E fazer perguntas sobre o mundo, sobre a sociedade, que talvez outras pessoas não fariam, e que, na verdade, acabou me colocando num lugar de estudar, de estudar comportamento, estudar sociedade, e isso me acalma, porque daí eu adquiro um conhecimento sobre aquilo, né? Ao invés de só sofrer com as mazelas do sistema. Não, eu me torno mais consciente do sistema, e isso também me ajuda a lidar com as maneiras como esse sistema me oprime.
Sim, sim. E aí é o legal do estudar, né, que o Dan colocou. É importante fazer pesquisas para entender por que é errado na nossa sociedade ser trans. Da onde veio isso? Quem que inventou essa história de que eu não posso ser trans? De que é Hum, errado, que é pecado, que Deus vai castigar, e por aí afora vem, né? É toda uma construção social disso. Se vocês assistirem um documentário na Netflix, chama Revelação, título em português. Procurem, assistam. São só pessoas trans que fazem esse documentário e eles contam a história do cinema americano, desde a da década de 20, que acho que foi quando, ou 30, não lembro, até os dias atuais, e de como as pessoas transgêneras foram representadas no cinema sempre de uma forma muito pejorativa, sempre como uma coisa ou objetificada ou de nojo. Tem uma cena do Ace Ventura. Eu gostava do Ace Ventura, gente. Aí a gente abre os olhos. O Ace Ventura, que ele beija uma menina lá no final e descobre que a menina é trans. E aí ele pega na sequência, vai para a privada vomitar, passa escovão na língua, como se hum, aquilo fosse nojento, hum, beijar uma pessoa trans. E isso começa a se repetir em vários outros filmes na sequência. E uhum, aí aquela sensação que os homens hoje, cisgêneros e heterossexuais têm, de que beijar uma mulher trans ou ficar com uma mulher trans é algo nojento, muitas vezes é incutido por conteúdos midiáticos, uhum. a forma como a sociedade ela está estruturada. Ela leva as pessoas para o caminho e as pessoas se deixam conduzir por ele. E a gente precisa de um espírito crítico. Isso ajuda também as pessoas trans a enfrentarem as dificuldades do mundo. Uhum. E muito interessante isso que você está trazendo, inclusive, porque você já falou um pouco antes sobre internalização, né, da transfobia que as pessoas trans têm. E se uma pessoa hétero absorve isso inconscientemente, pessoas trans também absorvem essas questões, né? Então, eu vou aproveitar, então, que você citou aqui esse filme da Netflix, e eu vou, então, dizer para as pessoas, para que elas podem clicar se elas estão gostando desse papo, se elas estão curtindo esse podcast, elas podem procurar aí um lugar onde elas apertam e elas seguem aí o podcast para elas não perderem novos episódios. E também já avisar também que tem um link na descrição com a minha newsletter. E nessa newsletter eu vou assistir esse filme, porque eu ainda não vi, vou colocar a minha opinião sobre esse filme lá também para vocês verem. E vou também indicar o filme que a Rafa está trazendo para gente. E seguindo aqui, né, com a nossa conversa, bom, consegui lidar, né, com algumas coisas aí já, né? Então, resolvi minhas questões com a família, a gente está na jornada psicológica da pessoa trans, né? Vamos lembrar disso. Resolvi essas questões com a família e tal. Claro que muitas coisas aqui a gente está falando, elas acontecem simultaneamente. E a gente já comentou que não necessariamente pessoas trans sentem desconforto dentro do seu corpo, né? Algumas pessoas se sentem bem, ou como você falou aquela hora, conseguem lidar, né? Dão conta de lidar com o preconceito e vivem bem naquele corpo. Mas é comum também, é muito, talvez, em questões de saúde mental seria até adequado, né? Passar por um processo de adequação que tem muitas partes dentro desse processo, que vai desde, bom, vestimenta, né? Uso de talvez cosmético, né? Processos que às vezes não são cirúrgicos, mas são estéticos também que podem acontecer nesse processo de talvez essa adequação, né? E tem também a hormonização, né? Que era o que a gente queria falar um pouquinho agora. Porque a harmonização é um processo que eu imagino que deva ser muito intenso, né? Para pessoas trans. E a gente chega aqui num lugar agora que a gente falou de perguntas, né? O que eu sou? Né? Será que eu sou trans? Daí sim, sou trans. Sou trans, o que os outros têm com isso? Já resolvemos, né? Me informe e tudo mais. E daí a pessoa entra numa ideia, muitas vezes, de uma falsa certeza, né? Bom, se eu mudar o meu corpo, eu serei mais aceito, ponto. Ela acha que isso vai resolver todos os problemas dela, é hormonização, é adequação de gênero. E não é bem assim, né, Rafa? Não, não é bem assim. Eu, quando comecei meu processo, eu procurei, falei, gente, tem que ter mais psicólogas trans ou psicólogos trans no Brasil, aqui em São Paulo, né?
E eu consegui uma psicóloga trans de São Carlos, que ela me orientou, a gente fez uma hora de conversa, e ela disse uma frase que eu gostei muito e gravei: nunca, jamais, eu deixarei de ser uma mulher trans. Eu posso fazer cirurgia de redesignação sexual, fazer hormonização, que não é, a palavra certa, hormonização, não é terapia hormonal, e terapia dá uma ideia de cura, que eu vou curar alguma coisa, e não é uma cura, é só uma modificação que eu desejo fazer, né? Eu acho que eu vou fazer tudo. Então, cirurgia facial, no meu caso, se fosse ver, precisaria fazer na testa, né? E não sei o quê, vou pôr seio, ou o homem trans vai tirar o seio, vai tirar o útero, e de repente vai tentar fazer cirurgia também de redesignação, que no homem trans ainda não é uma coisa experimental, não é uma coisa que dá muito certo, mas que seja, eu vou fazer tudo isso, mas ainda assim eu serei uma pessoa trans. E tá tudo bem, essa é a questão, porque quando eu luto para não ser uma pessoa trans, eu estou tendo preconceito comigo mesma, ou comigo mesmo. Então, a ideia não é essa. A ideia é, primeiro, assumir, sou uma pessoa trans. Tá, ok, dentro dessa realidade, como é que eu fico mais confortável com o meu corpo? Preciso pôr seio? Vou pôr seio. Preciso me hormonizar? Vou me hormonizar. Eu vou fazer aquilo que tem sentido para mim. A Linda Quebrada, né? Esse é o nome? Uhum. Isso. Ela, não sei se vocês viram o Instagram dela, ela tá postando, ela colocou seios. E ela fala um Eu pouco, vi. teve um que ela colocou agora, isso, sobre o Uhum. processo dela, né? E que ela gosta dessa coisa de transmutar, de se transformar, de... E ela tá tão feliz no corpo dela que ela se permite fazer modificações que ela sente que são legais naquele momento. Ela gosta disso. E é mais ou menos isso que eu acho que é importante, a gente gostar de estar no nosso corpo. Talvez eu não precise fazer uma cirurgia de redesignação sexual, né, que é a antiga cirurgia de mudança de sexo. Vou estar bem, tendo aquela genitália ali, tá tudo certo. E Uhum. quando a gente pensa nas questões de saúde mental, a gente tem que pensar que quando eu vou usar a hormonização, eu vou ter, até eu achar o ponto de equilíbrio, eu vou ter muita oscilação de humor. Muita oscilação de humor. E é importante estar sendo acompanhade por um endocrinologista. E aí temos um problema. Uhum. Endocrinologista que atende de forma adequada pessoas trans. Então é uma luta, tem que pesquisar, perguntar para outras pessoas que já fizeram o processo e tal, para a gente achar. E nesse processo de achar o nível adequado, e mesmo do corpo se acostumar, muitas vezes a gente entra em processos depressivos. E esses processos não são só por conta das questões que a gente vive de repressão, opressão ou rejeição, mas também por conta da questão hormonal. Ela vai gerar picos de humor. Uhum. E aí é importante por isso que aí nesse momento é importante estar sendo acompanhada por um psicólogo ou algum tipo de terapia para poder dar conta desses processos que você vai vivenciar. Uhum. Uma outra questão que eu acho que é importante colocar é que a partir do momento que eu decido fazer a transição, e essa transição vai te levar para um outro lugar que você não estava, a gente tem uma necessidade muito grande de que aconteça agora. Muito urgente. Eu preciso transformar meu corpo agora. Eu não aguento mais ter esse corpo. Então, o Uhum. processo de disforia, ele fica muito mais intenso no primeiro ano. E aí é um momento muito delicado que às vezes as pessoas têm ideações suicidas, crises No depressivas primeiro muito ano fortes. da hormonização. Do momento em que você decide transicionar para o seu gênero de verdade. Não Né? necessariamente Então, com esse recurso da harmonização. não necessariamente com isso, Hum. não necessariamente. Então, Uhum. porque o que acontece? Quase toda pessoa trans tem uma ideia do que é o seu corpo de verdade. É Uhum. imagética, né? Mas ela existe, de como eu seria. E a gente tem uma idealização disso, que é a idealização mesmo, porque a gente não vai chegar naquilo. Mesmo que faça 1000 cirurgias, é muito difícil chegar naquele ponto. E aí eu vou transicionar, decidir. Sou Rafaela, sou uma mulher trans e vou transicionar. Quando eu faço isso, eu falo para mim mesma isso, é como se todo aquele desejo, aquela identificação que eu já tinha, ela viesse toda de uma vez. E Hum. aí, e aí eu sou. Só que eu não sou, porque fisicamente eu ainda não me reconheço.
E aí o processo disfórico fica mais intenso. Hum. E é muito comum no primeiro ano esse processo ficar mais intenso. Então, de você não querer chorar no espelho, de você chorar porque o seu corpo ainda não é o que você quer, de falar, eu queria morrer e nascer de novo, porque... Mas aí que eu tenho para dizer, calma. Ele é um processo lento. Medita. Paciência. É um processo... Isso, faz meditação. Para Ó, um as pouquinho, pesquisas são menina, super a menina. favor da meditação. Acende o Acende o incenso, incenso, né? relaxa, querida. Relaxa, querida. Come chocolate, come um chocolate bem gostoso, né? Faz um escaldapés, daqueles com cheirinhos Sim. gostosos, E aos poucos. né? Isso. É um processo lento. Por exemplo, eu tenho 1 ano e pouco na minha transição, né? Por isso que eu tenho 49 e estou viva, já vamos falar disso, né? Vamos, daqui a pouco. E, então, assim, lá atrás, muitas crises disfóricas, muitas, porque, assim, é uma vontade de destruição do corpo que está ali para que o novo corpo venha. Só que essa destruição, às vezes, ela vem com uma ideia de ideação suicida. Então, é mais ou menos assim. Quantas pessoas trans já pensaram em se matar? Eu aqui, como é que fala? Eu jogo, certo, pro que eu acho, e todas, sabe? Todas já pensaram em algum momento da vida. Ah, Por entendi. conta, primeiro, de todo o processo de rejeição, que a gente já falou, e quando chega esse processo de crise disfórica. E também aí a questão de quando se faz utilização de hormônios. E quando faz, então, de forma indiscriminada, eu falo que vira aquele, sabe aquele bombado da academia, que toma um monte de coisa para poder ficar bombado? Tem muitas pessoas trans, tanto homem trans como mulher trans, que acabam exagerando no uso do hormônio, tomando uma quantidade exagerada para ter um efeito rápido. E o corpo não reage dessa forma. E aí você está correndo risco de vida, está se matando, porque o risco de um câncer é muito grande nesse momento, trombose para as mulheres, para os homens, pressão alta, né, problemas de colesterol. Então, tem que tomar muito cuidado e ser paciente nesse processo. Uhum. Mas ele vai dar certo, garanto para Vai vocês, dar vai chegar lá. certo. A Vai nossa chegar, mas tem intenção que ser aqui é que paciente. todo mundo vai sobreviver. A gente está falando que é um processo de sobrevivência, mas todo mundo vai sobreviver depois de ver esse episódio. Vamos chegar lá. Estamos aqui para tentar dar uma ajudinha nesse processo de sobrevivência aqui, né? É Isso. mais ou menos isso. Então tá, a gente está aqui então nessa jornada psicológica da pessoa trans. E daí a gente já passou então pelo que eu sou, será que sou trans? Sim, sou trans, o que os outros têm a ver com isso? Já falamos sobre isso. Se eu mudar meu corpo, serei mais aceito? Não é bem assim, já falamos sobre isso. Mas vamos supor, tá? Mudei meu corpo e agora segui todas as dicas aqui da Rafa, tô me sentindo bem porque me sinto bem como trans antes do meu corpo, então eu sei que eu sou uma pessoa trans, meu corpo ele vem com o tempo, sou paciente, meditei, tudo mais. E daí a gente entra numa coisa que são os gatilhos de não passibilidade, né? Porque às vezes você pode estar até tudo bem com você já está resolvida, você às vezes nem enfrenta mais tantos preconceitos, porque você soube como deixar o seu entorno mais fraterno, digamos assim, no decorrer da sua vida, as pessoas mais próximas de você, mas viver é um delírio, né? Viver é sair na rua e para todo mundo é um pouco violento. Então, para pessoas trans, é um pouco bastante mais, né? Viver. O que é isso que a gente está falando? O que são gatilhos de não passibilidade e como lidar com esses gatilhos, Rafa? Então, assim, nem toda pessoa trans tem problema com os pronomes, né? Ou os nomes. Então, pessoas não binárias normalmente são super tranquilas. Você pode chamar de ele, de ela, de ele, pode chamar de José e Joaquina e tá tudo certo. Então, tem gente que não tem problema com isso. Mas pessoas que são mais identificadas dentro da binariedade, eu sou uma dessas pessoas. Eu só gosto de ser chamada no feminino. Não gosto que erre o meu nome. É Rafaela e ponto. O outro nome é o que a gente brinca que é nome morto, né? Não é nome morto, me ajudou a chegar até aqui e tal, mas não quero mais ser chamada por aquele nome, não faz mais sentido para mim. Ou não faz sentido ver fotos antigas minhas sendo postadas por amigos, por exemplo, e marcar lá Rafaela Modé. Oh, gente, como assim? A gente vai lá e conversa com o amigo, tira por favor a marcação. Né? Então, assim, né? O que acontece?
como a gente fica muito na neura de ninguém errar o nosso pronome, ninguém errar o nosso nome, o nosso ouvido, às vezes, ele nos engana. Então, primeiro, começa a prestar atenção, no caso, principalmente as mulheres trans, como as mulheres cisgêneras falam de si mesmas. Nós vivemos numa cultura extremamente machista, patriarcal. Então, os pronomes masculinos, eles predominam na nossa linguagem. A gente não fala todas, a gente sempre fala todos numa reunião, mesmo que a maioria seja mulher. E por aí vai. Falar de mim mesma. Muitas mulheres falam falar de mim mesmo. Em vez de falar tranquila, ela fala tranquilo. Uhum. E a gente começa a entrar em umas neuras de, não, mas está falando errado, está me chamando errado. Olha, não estou passável. As pessoas não me reconhecem como quem eu sou, não identificam quem eu sou. Estou fazendo tudo, olha, cortei o cabelo, deixei o cabelo crescer, meu seio cresceu, estou usando sutiã com bojo. E nem assim as pessoas estão vendo quem eu sou, gente, né? Porque seio de mulher trans, infelizmente, a maior parte, seio não é muito grande. A gente acaba usando silicone por conta disso, né? Para dar uma aumentadinha no bonito. Para dar um potencial, E né? Como você o falou. potencial, uma valorizada. Eu ainda não fiz nada, Valorizar, mas dar quem no sabe. produto, né? Mas a gente usa sutiã com bojo e dá uma ajudadinha, gente. Uhum. E aí o que acontece? A pessoa, você está no mercado, a pessoa fala senhor. Será que foi senhor? Será que não foi senhora? E você está tão condicionada a que as pessoas vão te chamar errado que você acaba ouvindo errado. E isso é uma coisa que eu me auto-percebi. Levei para terapia. Algumas pessoas que eu atendo também são trans. Eu comecei a checar e realmente funcionou, inclusive, para as pessoas que eu atendo também não caírem nessa emboscada. Senhor, senhora. E agora, sim, um erro que acontece, que esse realmente é um erro de audição, é quando eu tenho 3 pessoas, eu e mais 2 pessoas. E essas 2 pessoas começam a falar de mim. Normalmente, elas pedem a trava de me chamar no feminino e acabam me chamando no masculino. Principalmente se é um evento passado, da época que eu era o que eu não sou. Então, aí acaba me chamando no masculino. Né? Me chamando no masculino, contando a história no masculino, e eu ali presente, feminina, linda, maravilhosa. Né? Isso acontece também. E aí é uma questão de corrigir, mas corrigir na educação. Olha, não está adequado, não é assim. Por que você não me chamou desse outro jeito? Mas às vezes a gente não aguenta, a gente fica irritada, nervosa e briga. Né? Faz parte do processo. Faz parte também, né? Opa! Mamãe, tadinha de mamãe. Mamãe tem 76 anos, gente. Coitada. Eu fiz ela assistir tanto documentário trans que vocês não têm noção. Mas... Vai aprender sim, senhora! Gente, aliás, isso é dica. Façam seus pais assistirem documentários trans, para eles entenderem o que é a transexualidade, a transgeneridade. Minha mãe fala que não aguenta mais ouvir falar sobre isso, gente. Mas tem que pôr lá para encher água lá abaixo. Esse povo tem que entender que não é a norma que está vigente que é a única válida. Existem outras formas de ser existir no planeta, né? Então, taca lá filme que fala sobre, né? Garota Dinamarquesa não é um bom filme para falar disso, tá, galera? Não acho. Principalmente porque é um homem... porque eu acho que ele coloca de uma forma muito romantizada e triste, que eu falo que é aquela coisa. Filme gay e filme trans, a personagem principal sempre morre. Fica doente, tem câncer. Né, gente? Aquele drama todo, sempre tem que... Como se eu não tivesse gatilho suficiente. Isso, coloca mais um ali, ou tem sofrimento, né? Sei lá, eu acho que é muito romantizado ali a coisa, e a situação a gente sabe que não aconteceu bem daquele jeito. Um outro filme que é Girl, não sei se vocês já viram, é de uma menina que faz balé. Também é um garoto que não é transgênero, fez a personagem, mas é bem interessante, é um filme belga. Tem na Netflix. Tem um monte, né? Vou colocar todos esses filmes que a Rafa está contando para a gente lá na minha newsletter. O link para assinar está aí na descrição do episódio. Sim. Agora é legal filmes séries que empoderam a gente, porque essas daí são tristes, sabe? É uma coisa assim de sofrimento, de ter uma pessoa trans. Eu acho que esse é o ponto. Fica uma coisa muito na dor. Eu achei que você estava falando Nossa, de como é coisas triste. felizes já desses outros.
Não, mas também... Isso, aí não. Ah, tá. Esses dois são assim, tristes. Mas a gente tem, por exemplo, Pose. Pose. Pose é show de bola, né? Porque ela vai brigar, vai lutar, vai atrás, né? Tem as dificuldades, mas ela é empoderada. É uma Uhum, outra forma de enfrentamento da sociedade. Então, uhum. eu acho bem interessante, bem interessante. E quando vocês assistirem esse Revelação, ele vai explicar essas séries todas. O que elas têm de legal e o que elas não têm de legal. O que Hum, elas ajudam a gente entender o universo trans e que elas, na verdade, colocam preconceitos em cima da gente. Então, massa. Então, ó, de primeiro, novo, olha, essa dica tá é maravilhosa. Revelação. Primeiro você assiste Revelação, aí depois você pode voltar a assistir filme com temática trans, que senão você não, né? Exatamente. Tem uma ordem Isso. aqui dos fatores. Sim, e aí, assim, lembra que a passabilidade não é algo que a gente deve buscar. A gente deve buscar o corpo que a gente se sente feliz. Às Uhum, vezes fica, por exemplo, a minha transição é muito próxima de uma cisgeneridade. Mas eu sou uma mulher de 49 anos que vivi no universo cis muito tempo. Então, acho que para mim é difícil, às vezes, uma construção diferente. Eu acabei projetando uma imagem ideal muito próxima do que é uma mulher cisgênero. Não que eu seja uma mulher cisgênero, nada, estou bem longe disso. Mas tem um certo nível de passabilidade que ajuda. uhum. Mas não procurem isso, procurem só estar felizes com o corpo que vocês têm. E estando feliz assim, dane-se o que o outro pensa, fala. Se ele chamou errado, a gente corrige. Teve um guarda que estava com uma blusa com um certo decote, seio à mostra, gente. Cabelo bonito, e ele me chamou de senhor. Aí eu cheguei perto Que dele, na hora ódio! que eu estava... Cheguei na perto dele e falei assim, senhora, né? Só fiz a correção. Senhora. É o poder, é isso E a aí. gente vai corrigindo até que as pessoas vão aprendendo como lidar com a gente, porque também para Uhum, muitas pessoas é novidade. Por exemplo, eu estar uhum. no espaço de poder. Eu falei com a. Eu tive uma entrevista aqui com a Marina Reidel, né, que é diretora do Departamento de Promoção de Direitos LGBT lá em Brasília, né? Há uns episódios atrás, o pessoal pode ouvir também. E uma coisa que ela citou, que é muito interessante, é que, às vezes, as pessoas que são cis, nem sempre elas são um monstro preconceituoso que quer acabar com pessoas trans no mundo. Às vezes elas não entendem, e muitas vezes o que acontece é que ela citou isso, né? Ela falou que as pessoas cis, às vezes, elas têm um pânico. Meu Deus, uma pessoa trans. Sabe, o que eu faço? Para onde vou? Como lidar? O que fazer? E é isso, sabe? Tipo, é o dia a dia, é um dia depois do outro, né? Que nem você fala, aí é um porteiro. Você foi lá e falou dessa vez, daí ele tá te vendo ali todo dia, né? As pessoas também, a gente vai trazendo essa visibilidade trans, não só para o dia da visibilidade trans, mas para o dia a dia, né? Porque uma coisa que eu acho bem interessante de pensar é que todas essas reflexões que a gente está tendo hoje, mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias cada vez mais empoderadas, me remete muito a uma década de 70 e 80, em que os gays estavam muito nesse processo, né? Então, naquele momento estava sendo muito Uhum. discutido, né, ser gay, que você tem que aceitar, sair do armário, né, homossexualidade está tudo bem, enquanto naquele tempo, entre os próprios gays, ser trans era tipo, não é nosso, isso não tem nada a ver com a gente, travesti, que horror, né? Mas então agora a gente está também, por que hoje a gente está colhendo esses frutos, né? Desse tempo onde pessoas gays lá atrás lutaram, enfim. E hoje ser gay já não é assim lá aquele armário todo, digamos assim. E eu acho que é esse momento que a gente está vivendo agora com pessoas trans. A gente também está fazendo toda essa construção de conhecimento. E claro que isso só vai gerar cada vez mais empoderamento e mais pessoas aparecendo no cotidiano do mundo, porque como era 60, como sempre foi. Pessoas gays sempre existiram, elas só não eram vistas. Pessoas trans também sempre existiram, elas só não eram vistas e muitas vezes se escondiam a vida inteira atrás de uma coisa que elas não eram também, né? Quando sobreviviam, como a gente já falou. Então, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente mostrar, melhor, né? Mais a gente vai ter um entendimento social, um entendimento coletivo disso, né? Apesar de todas as coisas. Mas continuando aqui a nossa conversa, agora eu queria falar um pouquinho, Rafa, sobre uma coisa que eu acho que está presente, acho que da adolescência até o fim da vida,
assim, né? Porque eu acho que é simultâneo a todas essas experiências uma solidão afetiva por ser uma pessoa trans, né? Porque, claro, a gente está falando aqui de uma experiência de ser trans, mas isso não tira sexualidades, né? A gente está falando de gênero, mas ser trans são 1000 experiências diferentes. A gente está tentando aqui fazer um apanhado geral, né? Com uma ênfase talvez em mulheres trans, mas tem homem trans gay, tem homem trans hétero, tem mulher trans lésbica, tem mulher trans e a solidão afetiva muitas vezes perpassa muito essa experiência, porque a pessoa sente que ela não vai encontrar alguém que vai entender ela, que vai agora sim, né? Tem que passar a bola um pouco pro outro, né? Aceitar eu do jeito que eu sou, né? Eu quero também ter essa experiência, eu também quero viver uma experiência de família, uma experiência afetiva, uma experiência de ser amada. E não é fácil, né? Isso também é um processo psicológico bastante desgastante para pessoas trans. E acho que a gente podia falar um pouquinho dessa, né? Dessa pergunta, né? Que a gente está falando aqui por perguntas. Então, a pergunta agora seria: serei amado? Tipo, sei o que sou, já sei como lidar com as pessoas, já me aceitei, consigo entender meus gatilhos. Serei amado como sou? Então, essa é uma questão que os homens trans vivenciam, mas em menor intensidade, né? Eu acho que o lance de ser homem dentro do mundo machista ajuda um pouco, né? Acho. Não posso embasar isso de uma forma assim, é isso. Mas eu acho que isso talvez ajude. Fica um pouco mais fácil. Agora, quando você é uma mulher trans, o ser mulher já te objetifica. Já te objetifica. Ser mulher, seja mulher cisgênera, seja mulher transgênera, ou qualquer outro tipo de mulher ou categoria que venha de mulher no futuro, né? Porque já tem questões em relação à cisgeneridade também. Seria uma forma de colocar em caixinha as pessoas também, né? Mas quando a gente pensa em violência de gênero, o gênero feminino é o que mais sofre, né? Não é o masculino, é o feminino. Existe violência no masculino? Existe, mas é a mulher que mais sofre. E com mulheres trans não é diferente essa objetificação, que é se colocar num papel de um objeto realmente de prazer para o homem, de ele poder, tipo, hoje eu estava esperando o carro vir me pegar, o meu carro está no mecânico, estava com uma outra mulher, um senhor passou, olhou para mim de cima e embaixo, olhou para outra mulher de cima e embaixo, com aquele olhar sem vergonha. Sabe? Sempre esse tipo de violência acontece. Eu estou vivendo há um ano e meio na verdade, é um mini assédio, né? Vamos chamar assim. Sim, um mini assédio. Por exemplo, Facebook, eu nunca recebi tanta solicitação de amizade de homem. Porém, quando eu estava no gênero oposto, não, né? Era uma pessoa teoricamente gay e posso dizer que, apesar de ser uma pessoa muito bonita na época, não era uma coisa que acontecia com frequência. Agora é uma quantidade absurda, mas aquele absurdo do cara mandar uma foto do seu órgão genital, de querer fazer uma videochamada sem ter conversado com você, como se você estivesse ali à disposição. Da pessoa marcar uma entrevista, um atendimento psicológico com você e no fim mandar a foto do membro dizendo que era muito grande se eu poderia ajudar. Então são, sabe, violências assim de ligar no telefone falando que é casado, mas que gosta de pessoas trans, se eu poderia ajudar como psicóloga. Na verdade ele estava me assediando. Então a gente vivencia muito essa questão. Sim, exatamente. O fetiche ele está extremamente presente. E os vídeos pornôs ajudam muito nisso. Porque colocam justamente a mulher trans numa posição de fetiche, de algo bizarro, né? E não é bizarro, é algo normal, é sexo, é prazer. E também por quê? Porque existe nos vídeos pornôs um foco muito intenso no genital, né? Na penetração em si, usando o órgão genital. E aí, como a mulher trans muitas vezes tem o órgão genital diferente da mulher cisgênera, fica esse fetiche, fica essa coisa muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí qual é o problema? Como é que um homem ou uma pessoa vai comprar uma pessoa trans? Comprar que eu falo no sentido assim, vou casar, vou apresentar para minha família, vou apresentar para os meus colegas de trabalho, vou assumir isso, eu vou assumir aquela pessoa como minha companheira ou meu companheiro.
e vou mostrar para o mundo isso. Vou Uhum. tirar foto e postar no Instagram, da gente dando beijinho e tudo mais. Isso não existe, muito raro. O que as pessoas têm feito, as pessoas trans, é ido atrás do casal transcentrado, que é o casal entre duas pessoas trans. Porque aí, pelo menos, há um entendimento do que é ser trans, um respeito por isso, e uma facilidade maior de comprar, de assumir essa realidade, porque já se é uma pessoa trans. Então, fica muito mais tranquilo. Agora, por exemplo, eu, uma mulher trans, ter um relacionamento com homem cisgênero e heterossexual, eu com certeza vou ter problemas. Muito Uhum. difícil não, Sim, eu né? acho que é importante a gente pensar que é, nem sempre você vai ter problemas, mas é porque o problema não está com você. Porque é isso também. Talvez essa pessoa, ela também precise passar por um processo identitário de entender que, bom, é isso que eu gosto, a sociedade não aceita. Eu amo, né, a pessoas trans. Não é só uma questão de sexo, é uma coisa que eu quero assumir, né? É um processo de assumir também, né? E às vezes é isso, tipo, muitas vezes esse processo de um parceiro, né, seja ele hétero, que vai assumir, é isso que eu quero dizer, que vai assumir você, bom, isso é um processo dele, que talvez você possa até colaborar, mas que daí não é com você, né, também, tipo, não puxar para si essa responsabilidade do porquê isso não está acontecendo. Não, isso não está acontecendo porque a gente tem pessoas que têm muito medo de levar uma vida de assumir, né? Que elas têm um amor por uma pessoa que não é socialmente aceita, que elas se sentem dessa maneira. E não é à toa que, por isso, essas experiências para eles são sempre dentro da prostituição, né? Dentro do momentâneo, né? Do que eu posso comprar e largar. Porque eu não consigo dizer, bom, é isso, né? Eu gosto disso, eu vou assumir isso, né? E... E aí tem uma coisa que eu acho que é importante de dizer, é o seguinte, um homem hétero, independente se ele é trans ou se ele é cisgênero, um homem hétero, ele vai se interessar por uma figura feminina. Eu, mulher trans ou travesti, eu sou uma figura feminina, da mesma forma que uma mulher cisgênera é uma figura feminina. Uhum. Teoricamente, ele não vira gay por ele estar com uma mulher trans ou travesti. Mas as pessoas não entendem dessa forma. Uhum. Normativamente, da forma como a sociedade está estruturada, é entendido como se ele fosse um homem gay, como se ele, por exemplo, pudesse ter uma posição passiva, né, que a gente chama na relação sexual. E isso pode acontecer, inclusive, num relacionamento com uma mulher cisgênera. Uhum. Tem tantas formas de prazer, Uhum. a gente tem vários lugares de prazer. O que acontece entre duas pessoas numa cama, a gente não sabe. Então, Uhum. socialmente está ali uma mulher cisgênero, um homem cisgênero, deve transar papai e mamãe. Não. Às vezes mil coisas acontecem. A Uhum. mesma coisa se eu tiver um relacionamento com uma mulher trans. Mil coisas vão acontecer ali. Uhum. As possibilidades são infinitas também. Só que o que está descrito na norma social que nos rege hoje é que homem que tem relação sexual com uma mulher trans, ou ele está em busca de um fetiche, ou simplesmente ele é gay. Isso não é uma verdade, porque ele tem interesse pela aparência feminina que a mulher trans passa. Uhum. E aí tem uma outra coisa também construída socialmente. Ele tem que se apaixonar pelo genital, não pela pessoa. E essa é uma outra desconstrução que a gente precisa fazer. Então, a pessoa que vai se aproximar de mim, ela vai se aproximar não porque eu sou uma mulher trans, mas porque eu sou uma mulher interessante, porque eu sou uma mulher, de repente, inteligente, uma Uhum. mulher bem resolvida, uma mulher empoderada, uma mulher bonita, uma mulher cheirosa, né? E aí a questão genital, ela passa por um aspecto muito pequeno, que Uhum. não diz respeito, envolve outras coisas, uma relação amorosa. A gente está Uhum. falando só de sexo, de fetiche, aí a gente está talvez só nessa questão da genitália. Mas Uhum. quando a gente fala de amor, de afeto, envolve uma questão de outras coisas, Que que não tem não. a ver só com a questão.
do genital, porque hoje em dia eu coloco lá uma cinta com um pênis, pronto, a mulher tem pênis também e vai transar com o marido do jeito que quiser. Pronto. Sim, completamente. E disso que você está falando, eu estou lembrando aqui também que é isso, né? Se essa pessoa, de repente, não se assume, né? Ou, tipo, se isso não está acontecendo, isso é um problema com a pessoa. E hoje a gente não está falando muito aqui sobre uma coisa que também acontece, que são homens trans, que são héteros, que sim, às vezes conseguem ter uma passabilidade e conseguem... E por serem homens, claro, numa sociedade machista, tem algumas vantagens, entre aspas, em relação a mulheres trans, é um tipo, digamos, uma manifestação de pessoa trans que é um pouco menos, que sofre talvez um pouco menos preconceito, como a gente comentou, mas existe sim uma... Porque eu também já atendi pessoas nesse sentido, uma questão de não se sentir bem o suficiente para flertar com meninas, né? Ou, tipo, como ausência do falo como uma problemática, né? Porque que menina que vai se interessar por mim? Porque normalmente é isso, né? Eles se interessam por meninas héteros também, né? É o que acontece, né? Pelo menos esse caso que eu recebi foi assim, né? Que meninas que vão se interessar por mim porque o que elas precisam é da genitália. E é a mesma coisa, na verdade, que a gente está falando agora. Não, sabe? Relação é muito mais que genitália. E se isso é uma questão difícil para essa pessoa que vai se relacionar com você, bom, isso é uma questão para ela. Recomenda um bom terapeuta para ela resolver. Mas não toma isso para você como uma questão sua, sabe? E, e, e dentro disso que a gente está falando, para a gente já ir se encaminhando para o final, né? Que a gente está aqui num episódio bem longo, está muito gostoso. Mas para a gente se encaminhando para o final, a solidão afetiva, ela muitas vezes ela se arrasta, né? E a gente vai falar agora um pouco de saúde na velhice, saúde mental na velhice trans, né? Sim. E também é uma questão que envolve a solidão afetiva muitas vezes, né? E aqui a gente fala um pouquinho, né? A gente trouxe as perguntas no decorrer do episódio. A pergunta que tem aqui é: sobreviverei, né? Tipo, chegarei lá, viverei isso, né? Ou também, por quanto tempo, né? Conseguirei sobreviver, né? Dentro dessa solidão, dentro de todas essas coisas que eu tenho passado durante toda a minha vida. Mas, se tudo der certo, se você ouviu esse episódio do podcast, você vai ter passado por muito menos problemas, se tudo der certo. Mas, mesmo assim, digamos, estou nesse momento. Fala um pouquinho disso, da velhice trans, pra gente. Então, hoje a gente tem uma expectativa de vida das pessoas trans em 35 anos, porque a maior parte vai para a prostituição. A gente tem questão por conta da prostituição, maior incidência de DSTs e HIV/AIDS, né? 20% a mais, por exemplo, a população geral está em torno de menos de 1%. A população trans chega a 20%. É uma questão. Junto com isso, sobrevivência, morte, violência. O Brasil é o país que mais mata, já há 13 anos consecutivos, né, no mundo. Então, são várias questões aí. O fato de muitas vezes estar sem família, porque a família rejeita. Tudo isso são condições que vão colocando e levando a pessoa, muitas vezes, para a morte. Mas algumas pessoas conseguem sobreviver aí. E como 90% das pessoas trans estão na prostituição, né, ainda, e a gente está tentando trabalhar justamente para mudar essa realidade, quando elas envelhecem, como elas se prostituem? É um ponto, primeiro de tudo. Como é que elas ganham a vida? Então, precisa de planejamento. Na verdade, a estratégia a gente precisa ter durante a vida toda. Então, eu vou decidir transicionar. Como é que eu faço isso de uma forma segura? Segura que eu falo o quê? Financeiramente, educacionalmente. Será que eu devo me segurar um pouco para poder ter condições de ter uma vida melhor lá na frente, como pessoa trans? É algo para se pensar. Quando eu chego lá na velhice, eu posso chegar numa solidão muito extrema, de ficar sem familiares, porque eu já vivi quase a vida toda nisso, e de ter questões de saúde, porque a hormonização, como a maior parte morre cedo, a gente não tem ainda ideia de aonde essa hormonização vai levar ao longo do tempo, né? O uso constante de hormônios. Então, isso pode gerar problemas de saúde mental. E, afetivamente, a gente vive numa sociedade que valoriza a juventude, então é uma questão do idoso, de uma forma geral.
a pessoa acaba sendo excluída desse leque de possibilidades de afetividades. E aí que eu acho que é importante a gente sempre ter um hall de pessoas amigas que a gente pode contar, porque a gente não pode contar com familiares, mas vamos ter os amigos que são a família que a gente escolhe. Então isso é uma forma. Vamos planejar o nosso futuro, então de repente pagar um carnezinho do INSS aí para ter uma aposentadoria, né? São coisas para a gente pensar. Procurar outros tipos de afazeres, sei lá, artesanato, algum tipo de arte, coisas que possam me sustentar. Eu falo que ser psicólogo, eu pensei de duas formas quando eu optei pela psicologia. Eu penso que é uma profissão que eu posso fazer, ser psicóloga na velhice. E passa uma ideia, muitas vezes, de sabedoria, de que tem mais tempo, né? Então, quanto mais tempo você tem de vida, é melhor para o ser psicóloga, né? Então, acho que isso foi uma coisa que eu pensei também, que me daria sustento, porque o medo é esse, a gente ficar sem sustento, sem ter como se manter, e ter que apelar para a prostituição para poder sobreviver. E aí, idosa, como é que eu faço isso? Como é que vão querer meu corpo, né? Então, olha a situação que a gente acaba se deparando nessa situação. E que violência é isso para a pessoa, né? Hoje em São Paulo, a gente tem lá a Casa Florescer, uma casa-abrigo para mulheres trans, né? Não tem, que eu tenha visto, pessoas idosas, né? Mas já são projetos que vão surgindo hoje, através de políticas públicas, para justamente talvez dar conta dessas situações que podem acontecer no futuro. Mas o fato é que a gente precisa mudar essa sociedade o mais rápido possível. E algumas coisas a gente vê de positivo. Eu faço parte da Articulação Nacional de Psicólogos Trans, é um grupo de psicólogos trans e estudantes de psicologia trans. E são mais de 100 pessoas. E tem muitas pessoas que são estudantes de psicologia ali. Então isso deixa a gente feliz, porque sabe que são pessoas que não entraram na prostituição, que conseguiram ter um outro caminho. E a gente quer que cada vez mais tenham isso, né? Tem o Transempregos em São Paulo. Em São Paulo tem um programa que chama Transcidadania. Aqui em Araraquara a gente tem, que é a cidade onde eu moro, o Centro de Referência LGBT, que também presta suporte, inclusive suporte psicológico. Vamos ter uma casa-abrigo aqui também para o público LGBT. Então, são ações que a gente está fazendo, enquanto sociedade, para olhar para essas pessoas. Tivemos aí quase 30 vereadoras trans eleitas no Brasil. Aqui em Araraquara a gente teve uma também, uma travesti. Se a gente pensar, foram acho que 335 candidaturas LGBTs, e as mulheres trans foram as mais eleitas, as que conseguiram maior sucesso ainda sem tempo. A gente tem nossa, deu branco, a de São Paulo, que foi a mais votada. Erika Hilton. Isso, Erika Hilton. Ela, né, a mulher mais votada na história, e é uma mulher trans. Então a gente está caminhando, mas tem muito ainda para caminhar. Dias melhores virão, né? E eu acho que dentro disso que você está falando, de se planejar, eu acho que uma coisa que é legal da gente falar é estude, né? Tipo, eu acho que é muito importante, né? Porque estudar é muito bom, é a melhor coisa que você pode fazer pelo teu futuro, sabe? Tenta entrar numa universidade, estuda, seja dedicado, dedicada, né? Primeiro porque se você entrar numa universidade, às vezes não faz de cara o curso que você queria, faz um curso que é mais fácil, porque só de você entrar numa universidade, você já vai ter acesso a um universo, afinal é uma universidade por um motivo, né? Vem do universo, que talvez seja mais aceitivo, e talvez isso já vai te propulsionar para... É bom para todo mundo, né? Mas claro que quando eu penso em minorias e pessoas em situação de vulnerabilidade, eu penso, bom, isso já vai te proporcionar, talvez, para uma carreira, sabe? Onde sim você vai conseguir pagar um INSS. É isso, né? Tipo, acho que você falou um pouco disso, esse planejamento desde cedo, né? Começar cedo já a planejar as coisas para que é bom para todo mundo. Então, eu queria voltar nisso até, que muitas vezes é uma oportunidade, né? Ser trans, ser gay, ser LGBT é uma oportunidade de você talvez ser mais consciente em relação à vida, de você ter uma maior clareza, né? Pelos processos que você passa no decorrer da vida. E é isso. Nossa, eu estou muito, muito feliz com esse episódio que a gente criou junto, Rafa. Acho que
Tá sensacional. Acho que muitas pessoas vão usufruir muito e espero que várias pessoas trans ouçam e possam enviar isso também para outras pessoas trans, né? Sim, com certeza. Quando você foi falando disso, eu fiquei lembrando das questões da escola. Por que muitas pessoas trans também saem da escola? É isso. Não E aí a saia da questão é da... escola. Aguenta, não É, sai, mas, estuda. mas vamos lá, vamos lá. Vamos Né? lá. Primeiro, às vezes a gente não tem apoio dos pais, é uma questão. É Uhum, difícil, não é fácil. Mas lembra, se autovaloriza, se autoacolhe, é um caminho. Não uhum, estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que você não vai chorar, não é isso. Mas uhum, também você vai ter que enfrentar a escola. E às vezes a gente tem não só colegas que são transfóbicos, mas às vezes até professores transfóbicos, que é uhum, uma questão complicada, né? Mas a gente tem direitos. uhum, Transfobia é crime. uhum, Transfobia, você pode fazer boletim de ocorrência sim, certo? Então, transfobia é crime. Se você uhum. identificar um ato transfóbico, se posicione. Não Sim. deixa de E denunciar. muitas vezes o que você precisa fazer para o processo jurídico acontecer, para o processo de justiça acontecer, é apenas ir numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Porque, como é um crime contra a sociedade, né, ele equiparado ao racismo, isso também gera todo um mecanismo que você não precisa pagar para te defender. Então, sempre denunciar, né, transfobia. Mas você estava falando Sim, da Defensoria escola, né? Pública. É porque a Defensoria Pública vai entrar nessa jogada aí Sim, para te sim. ajudar nesse processo, Uhum. né? Obrigatoriamente o Talvez Estado tem que defender, porque é isso que precisa ficar claro. Um crime contra uma pessoa trans, por ela ser trans, não é um crime apenas contra uma pessoa trans. É um crime contra todos nós. É um crime contra o coletivo, porque é um crime contra uma pessoa por ela ser uma pessoa. Então, definido isso, façam sempre boletim de ocorrência para homofobia, transfobia, né? se empoderem, porque a Uhum. gente tem esse poder agora. Não tínhamos, mas agora nós temos. Uhum. E aí, insistir, apesar de todas as dificuldades. É o que eu Tem estava um falando, vídeo foca da na universidade, né? Sim, tem aquele vídeo da Pablo Vittar lá no Serginho Groisman, que ela fala para a mãe que ela vai na escola toda feliz, que mudou de escola, que ela ia aprender mais matérias, que ela ia, tipo, pro, sei lá, um outro ano lá da escola, e o pessoal tira sarro da voz dela, né? Que era muito fina e tal, tudo mais, ela volta chorando. E a mãe dela fala, engole esse choro, volta lá, porque você precisa ser alguém, e precisa estudar. Alguma coisa assim que ela fala. E ela volta, e ela está aí hoje, nesse sucesso todo, porque ela insistiu, só que ela teve uma mãe que apoiou. Então fica mais fácil, né? Quando a Uhum, gente tem alguém da família que nos apoia. Mas o fato é que a gente precisa insistir nessa questão educacional, porque é ela que vai tirar a gente dessa vulnerabilidade que a maior parte das pessoas trans se encontram, né? uhum, Fugir das drogas também é algo importante, porque uhum, quando eu falo fugir, pelo seguinte, que a gente acaba usando ela como fuga dessa realidade, e a gente uhum, acaba ficando muito dependente dela, e, uhum, e, e acabando muitas vezes com o físico, acabando com a nossa saúde mental, então tem que ser sempre muito bem pensada a utilização, né? uhum, Para não ter problema. uhum, Pensado mais de uma forma recreativa do que, né? com certeza. E é isso. E é isso, né? Temos um episódio bem lindão, entregue aí para o povo brasileiro. Estou bem feliz com o que a gente criou, com esse conteúdo que a gente criou. E, Rafa, tanto eu quanto você, eu sou psicanalista, né? E você é psicoterapeuta, né? Trabalha com cognitiva comportamental. Então, agora é hora do jabá também. Fala as suas redes sociais, né? Fala aí um pouquinho, quem quiser saber mais, às vezes quem quer fazer atendimento com você. Ah. E aí eu também vou falar, porque eu também não sou boba nem nada, né? Vai você. Não, eu tenho um Instagram que é bem compridinho, assim, que é rafaela.modé, modé são 4 letrinhas só, né? É MODE, ponto psicologia. Então, vocês me acham lá no Instagram, ali tem telefone acho que de contato. E tem o Facebook, que é só procurar Rafaela Modé, só tem eu, né? Se jogar no Google, vocês me acham, super fácil. Tem telefone lá também para entrar em contato, né? Jogou no Google, Rafaela Modé, vocês vão me achar, porque só tem eu. Rafaela Beraldo tem bastante, que é meu nome do meio, mas
Modé, só tem eu, exclusiva. Vou deixar também na descrição do episódio para as pessoas encontrarem e vou deixar também as duas contas, né? Eu também sou psicanalista, inclusive conheci a Rafaela Modé porque estou cada vez mais estudando e me especializando, e a Rafa foi professora em um curso de psicologia ampliada que eu estou fazendo, que é para entender cada vez mais e ser um pouco mais contemplativo, talvez, desse atendimento de pessoas LGBTQIA+. Lá no meu Instagram, @danbonfim, Dan é com 2 N's, vocês vão encontrar o link direto para o meu WhatsApp, para a gente falar de terapia e atendimento terapêutico. E se você gostou desse episódio, se você achou que esse conteúdo foi interessante, por favor, me faça saber, para eu entender que, bom, Dan, é isso que eu gosto, é isso que eu gostei, eu quero mais, faça mais coisas assim. Deixa comentário, curte a foto lá no Instagram, me faça saber. Deixa em algum lugar comentário para mim saber o que você gostou e vamos discutir cada vez mais esse assunto, né? O meu Instagram, como eu já falei, é o @danbonfim, Dan com 2 N's, e o Instagram do podcast é o @tudogaypodcast. E é isso. Muito obrigado, Rafa. Estou muito Eu feliz. que agradeço, Dan. Também muito feliz aí por ter participado. Acho que para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa temática, de repente trazer algum tipo de ajuda. E também, se vocês quiserem, sei lá, por uma pessoa trans, se tiver alguma dúvida, quiserem alguma orientação, pode me procurar no direct lá. A gente conversa um pouquinho, tá bom? Esse episódio usou áudios da biblioteca de áudio do YouTube. A investigação e produção foi feita pelo Rodrigo Luciano de Jesus. E o roteiro, execução, edição e divulgação por mim mesmo, Dan Bonfim. Se você quiser fazer uma colaboração espontânea em qualquer valor para apoiar financeiramente esse projeto, meu Pix é meu telefone comercial, 42 9983 38101. No Instagram estamos como @tudogaypodcast. Mas se você quiser falar diretamente comigo ou conhecer meus outros projetos, é só procurar por @danbonfim. Dan é com 2 N's, tá? Na descrição desse episódio, você também vai encontrar um link para assinar nossa newsletter gratuitamente e receber uma vez por mês conteúdos extras relacionados aos assuntos que tratamos por aqui. E tá no mundo mais um episódio do Tudo Gay. Siga, curta, comente, compartilhe. Um beijo para as travestis. Até sexta que vem. Tchau!